Muitos irmãos nesses dias têm deixado o seu Absalão morrer. O Absalão está sendo morto, o Absalão está sendo assassinado. Estão arrancando, estão retirando, estão ceifando a vida de Absalão. Mas nesta noite aqui, como um homem de Deus, eu quero chamar você, eu quero convidar você, eu quero desafiar você a não permitir, a não deixar o seu Absalão morrer. Quem foi Absalão? Absalão, irmãos, foi um dos filhos de um cara tremendo. Absalão foi um dos filhos daquele cara que muitas vezes eu e você queremos ser como ele em diversos pontos. Absalão foi filho daquele cara que Deus olhou para ele e disse o seguinte: olha, achei um homem segundo o meu coração. Uau! Deus proferiu isto acerca de um homem. Deus olha para Davi. Absalão era um dos filhos do rei Davi, de Davi. Deus olha para Davi e faz essa declaração: achei um homem segundo o meu coração. Irmãos, Davi foi o cara que descobriu, que encontrou de uma forma tremenda, de uma forma quase que inigualável, o caminho que dava acesso ao coração de Deus. Davi, irmãos, tinha um negócio com ele. Davi tinha algo especial, o cara tinha algo diferente. Porque esse camarada, irmãos, quando ele começava a adorar, quando ele começava a ministrar a Deus, irmão, sabe? O ambiente onde ele estava enchia. O ambiente onde ele estava era impregnado da glória. O ambiente onde ele estava era impregnado da presença do Senhor. Eu fico imaginando a presença, a imagem do Eterno lá nos céus. E de repente, aqui na terra, um homem chamado Davi começa a adorá-lo, começa a glorificar o nome do Senhor, começa a entoar cânticos ao Senhor. E eu fico imaginando a cena. Então de repente o Eterno manda cessar toda a movimentação nos céus, manda cessar todos os barulhos dos céus, manda os anjos pararem de tanger os seus instrumentos musicais, e ele pede silêncio e diz: olha, silêncio, porque há um homem na terra me adorando, e é Davi, e eu quero ouvir, eu quero receber a adoração desse cara. Irmãos, isso é tão forte, porque Deus fez a seguinte promessa. Deus diz o seguinte: olha, eu mesmo, eu, Senhor, eu restaurarei, ou tornarei a reedificar o tabernáculo de Davi. Por que Deus fez essa declaração, irmãos? Por que Deus não falou: olha, eu vou restaurar o tabernáculo de Moisés, o primeiro tabernáculo levantado em meio ao deserto? O modelo original do tabernáculo foi dado a Moisés. No entanto, Deus diz: eu vou tornar a restaurar, a levantar o tabernáculo de Davi. Por que Deus não falou: olha, eu vou levantar, tornar a restaurar, a levantar o tabernáculo de Salomão, o tabernáculo mais glorioso que já existiu, rico, cheio de ouro, prata, pedras preciosas? Diante disso, irmãos, fica claro que Deus não está preocupado com a estrutura. Deus não está preocupado simplesmente com a aparência. Deus está preocupado com o conteúdo. Davi, irmãos, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, a sua adoração com Deus, o cara tinha conteúdo, irmãos. O cara tinha sede, o cara tinha fome de Deus. Ele foi um rei tremendo, o maior rei de toda a história de Israel. Até hoje, se você perguntar para um judeu quem foi o maior rei da história de Israel, eles dirão Davi. Eles dizem que o reinado de Davi, irmãos, foi a era dourada de Israel. O cara foi um rei tremendo, irmãos. Mas quando nós olhamos para esse grande homem de Deus, quando nós olhamos para a história de sua família, nós descobrimos, irmãos, que ele não teve o mesmo sucesso na sua casa. Nós descobrimos que Davi não teve o mesmo sucesso na sua família. Nós descobrimos que Davi não teve o mesmo sucesso com os seus filhos. Ele foi um homem de Deus, ele foi um excelente rei, ele foi o derrubador de gigantes, mas ele não conseguiu ser este mesmo homem de Deus dentro da sua casa, irmãos. Misericórdia. E isso, irmãos, deve chamar a minha atenção e chamar a sua atenção,
Porque muitas vezes, irmãos, nós somos homens de Deus aqui fora. Nós somos homens de Deus na igreja. Você na igreja é mulher de oração. Você ora, você profetiza, você tem visão. Aqui fora, no meio das pessoas fora da sua casa, você é uma bênção. Mas muitas vezes dentro de sua casa, você não tem conseguido ser este homem de Deus. Você não tem conseguido ser esta mulher de Deus na mesma intensidade que você é aqui fora. E a gente percebe isso, irmãos, na vida de Davi. E Davi, irmãos, tinha um coração cheio de boas intenções em relação aos seus filhos. E isso fica claro quando você começa a observar, a meditar em cima dos nomes que ele deu a muitos de seus filhos. Um dos nomes que ele deu a um dos seus filhos foi Adonai, ou Adonias. Menino nasce, ele olha para o menino, ele olha para o seu filho, para aquela criança, com seu coração impregnado de boas atitudes, com seu coração impregnado de bons pensamentos, de bons projetos acerca do seu filho. Ele olha para a criança e diz: esse vai te chamar Adonias, que no original é Adonai. E aí, irmãos, olha só o significado do nome Adonias: aquele que pertence a Adonai, aquele que pertence ao Senhor. Que nome lindo, irmãos. Aí nasce um outro, ele olha para a criança e diz: esse vai se chamar, o nome dele será Salomão. Sabe qual é o significado de Salomão? Amado do Senhor. Aí nasce outro, irmãos, ele olha para a criança e diz: olha, esse eu já tenho há muito tempo o nome dele no meu coração. Esse será chamado de Absalão, que no original é Abixalom. Ele diz: esse vai se chamar Abixalom. E o significado de Abixalom é pai da paz. Olha só, irmãos, os nomes que o cara dá para os seus filhos. Olha só, irmãos, a criatividade. Olha só, irmãos, o quanto no coração dele, ou o quanto o coração dele estava impregnado de boas intenções em relação aos seus filhos. Aí eu me lembro daquele ditado que se fala muito aí fora, né? Que de boas intenções os irmãos sabem, né? O restante. Davi tinha boas intenções acerca dos seus filhos. Porém, irmãos, ele não conseguiu colocar em prática essas coisas. Aí você começa a ver o que acontece na família de Davi. A Bíblia diz que um dos seus filhos, esse chamado Aminon, a Bíblia diz que um dia ele olha para uma de suas irmãs, irmã por parte de pai. Ela era filha de uma das esposas de Davi. Ele olha para sua irmã e a mulher, irmãos, era bonita, a mulher era atraente. Ele olha para sua irmã e não vê a sua irmã, mas vê uma mulher formosa, uma mulher bela, e ele deseja a sua irmã. Aí ele arma um plano, finge que está doente, manda os seus amigos trazer ela para ela cuidar dele. E quando ela chega, o que ele faz? Ele pula em cima dela, ele ataca a menina, ele violenta a menina. Aí a filha volta para casa e conta tudo para o pai. E aí, irmãos, ela esperava uma reação do seu pai. Ela esperava que primeiro o seu pai a colocasse no colo, que Davi a abraçasse, que Davi chorasse com ela, que Davi sentisse a dor dela ali ao lado dela. Mas, irmãos, essa não foi a reação de Davi. Aí você percebe, irmãos, que Davi, em relação aos seus filhos, começa a relativizar as coisas. Davi não toma a postura que ele deveria ter naquele instante. Davi não vai atrás do filho que molestou a irmã. Davi não o exorta, Davi não o disciplina. Aí o outro irmão, quando ouve falar aquilo que o seu irmão havia feito com sua irmã, ele decide fazer justiça própria. Os irmãos conhecem a história. Absalão, vendo a inércia do pai em relação a algo tão sério, Absalão, vendo a inércia do pai em relação
ao que havia acontecido com a sua irmã, ele decide fazer justiça, ele decide lavar a honra de sua irmã. E o que ele faz, irmãos? Absalão mata o seu irmão Aminon. E novamente, irmãos, nós nos deparamos com uma passividade tremenda de Davi. Novamente, irmãos, Davi trata da situação de uma forma muito estranha. Davi trata de uma situação de uma forma muito errada. Davi começa a relativizar estas coisas e fica parecendo que ele meio que coisifica a sua família, porque ele não dá o devido valor, porque ele não dá a devida importância ao tamanho da tragédia, à magnitude da tragédia que havia acontecido dentro da sua casa, no seio de sua família. Davi não vai atrás de Absalão, Davi não exorta Absalão agora por ter matado o seu filho, Davi não sacode, Davi não chama para a realidade, mas Davi simplesmente, irmãos, vira as costas para isso, tentando colocar um pano quente, tentando deixar o tempo apagar todas as coisas, e o tempo não apaga tragédias, irmãos. Quem sofreu o dano não se esquece. Aí esse mesmo cara, irmãos, que agora se sente mal amado pelo pai, porque ele sabia que tinha feito algo errado, matado o seu irmão, e ele esperava que o seu pai fosse atrás dele, que o seu pai brigasse com ele, que o seu pai o sacudisse, que o seu pai o disciplinasse, e o pai não agindo dessa forma, não reagindo dessa maneira, ele se sente mal amado. Aí o cara decide promover um golpe de estado, ele decide roubar o trono do pai, ele monta o exército, ele levanta o exército e tira Davi do trono. Davi tem que fugir para não ser morto pela mão do seu próprio filho. E aí Davi reorganiza o seu exército, e o mensageiro vai para levar as boas novas para Davi. E quando o mensageiro chega, a primeira coisa que Davi